the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Hoje vamos recuar bastante no tempo. Isto para falarmos sobre os lusitanos e sobre Viriato, o lusitano mais conhecido. Desde logo, é intrigante como a história deste povo é tão pouco conhecida em Portugal. Isto sobretudo porque é convicção generalizada que os lusitanos são antepassados dos portugueses. Como justificar então o desinteresse e quase silêncio sobre o tema? Desde logo, as fontes para reconstruir de forma fidedigna o percurso dos lusitanos são escassas. Baseiam sobretudo na arqueologia e em fontes escritas de origem grega e romana. Contudo, estas são muito posteriores à maioria dos acontecimentos relatados. Também, a maioria baseia-se em testemunhos indiretos. O romano Estrabão, por exemplo, uma das fontes principais para o tempo em que a Lusitânia foi uma estrutura político-administrativa da Espanha romana, o que aconteceu entre 29 a.C. e 411 d.C., nunca esteve na Península Ibérica. Depois, porque a relação direta entre lusitanos e portugueses, exaltada, por exemplo, pelos humanistas do século XVI e pelo fervor nacionalista do Estado Novo, é bastante questionável. No século XIX, Alexandre Herculano foi um dos primeiros a questionar a ideia, assim como o fez mais recentemente o etnógrafo Orlando Ribeiro. Pelo contrário, Leite Vasconcelos, em finais do século XIX, e o alemão Adolf Schulten, autor de uma biografia de Viriato, traduzida para português em 1927, foram dos que mais contribuíram para reforçar a ideia generalizada que os lusitanos foram antepassados diretos dos portugueses. Tal como muitas outras ideias fundadoras, esta noção foi propagandeada com o objetivo de reforçar a existência de uma especificidade portuguesa. No meio das muitas dúvidas que ainda persistem, o que podemos então afirmar sobre os lusitanos e sobre Viriato? Desde logo, importa distinguir dois conceitos distintos que muitas vezes se confundem: lusitanos e Lusitânia. Os lusitanos foram um povo pré-romano, provavelmente de origem e certamente de influência celtibera. Assim, tal como outros povos, tiveram as suas raízes nas migrações célticas da Idade do Ferro e na mistura destes migrantes com as populações iberas. Por sua vez, a Lusitânia, província romana, não corresponde exatamente à terra dos lusitanos pré-romanos. É quando o início da conquista romana da península, iniciada em 218 a.C., os lusitanos ocupariam o entre Douro e Tejo, sobretudo as zonas montanhosas e do interior. Já a Lusitânia, província romana estabelecida pelo imperador Augusto em 27 a.C., estendia-se até sul do Tejo, pelas atuais regiões do Alentejo, Algarve e Extremadura espanhola. Aliás, a sua capital era precisamente na atual Mérida, então chamada de Emérita Augusta. A chegada dos romanos à Península Ibérica deu-se no contexto da Segunda Guerra Púnica entre as cidades de Roma e Cartago, ocorrida entre 218 e 201 a.C. Então, um exército comandado pelo general Cipião derrotou e expulsou os cartagineses que ocupavam parte do sudeste peninsular, estabelecendo as províncias da Espanha Ulterior, que corresponde grosso modo à atual Andaluzia, e Espanha Citerior, que corresponde grosso modo às atuais regiões de Valência e Catalunha. Os lusitanos continuavam um povo autónomo que se dedicava fundamentalmente à pastorícia. Contudo, não constituíam uma unidade política e estavam divididos em tribos. A conquista e controle romano da península foi, pois, gradual e demorou um total de 2 séculos.
No caso dos lusitanos, os confrontos começaram em 195 a.C. As fontes referem que os lusitanos opuseram uma forte resistência à romanização, não se limitando à guerra defensiva e sendo peritos no confronto de guerrilha. Em 150 a.C., depois de décadas de conflito, o pretor Sérvulo Suplício Galba propôs a paz aos lusitanos, o que não foi mais que um engodo. Atraiu-os para uma armadilha e matou cerca de 8.000 lusitanos, vendendo cerca de 10.000 como escravos. Foi então que Viriato surgiu como chefe lusitano e líder da sua revolta contra a vil emboscada dos romanos. Viriato terá vivido entre 181 e 139 a.C. Não há consenso acerca da sua origem, nem sobre o local do seu nascimento. Terá pertencido à elite guerreira lusitana ou seria um simples pastor? O estoico Posidónio, um autor sírio coevo de Viriato, foi a principal fonte usada para reconstruir a biografia de Viriato. Como bom estoico, ele exaltou os seus feitos face à pérfida romana. Será, pois, fidedigna? As fontes referem que Viriato refugiava-se preferencialmente nas montanhas, no Monte Hermínio, mas esta é uma localização vaga e imprecisa. Certo é que os lusitanos fizeram vários raids à atual Andaluzia e parece até que ao norte da África. Também, uma das maiores vitórias de Viriato sobre os romanos aconteceu no desfiladeiro de Ronda, em plena Andaluzia. Ou seja, tudo locais distantes do Entre Douro e Tejo, território de origem dos lusitanos. É, pois, pouco provável que Viriato estivesse radicado nas montanhas beirãs e também é questionável que fosse essa a sua origem. À época, a identificação das tribos e povos pelas fontes romanas era imprecisa, o que em parte justifica-se pela sua complexidade. O mesmo para os locais mencionados. Certo é que entre 147 e 140 a.C., Viriato impôs várias derrotas aos romanos. Uma das mais importantes ocorreu precisamente no ano de 140 a.C. Então, Viriato poupou a vida do general Fábio Máximo Serviliano em troca de um tratado de paz que reconhecesse a autonomia dos lusitanos. O tratado não foi, porém, reconhecido pelo Senado de Roma, que considerou inaceitáveis as suas condições e a forma como fora obtido. Roma enviou então outro general Cepião para a península, e agora com a missão de submeter os lusitanos. Cepião também não conseguiu derrotar Viriato. Então, recorreu ao suborno. Em 139 a.C., Viriato foi morto à traição por 3 guerreiros subornados pelos romanos. Pouco tempo depois, os exércitos romanos, comandados por 10º Juno Bruto Galaico, avançaram para o noroeste da Península Ibérica. Os lusitanos continuaram, porém, a resistir por décadas, aliás, como outros povos do norte peninsular, pois a Espanha só seria definitivamente conquistada em 60 a.C. por Júlio César. A memória dos lusitanos perpetuou-se na Lusitânia, província romana por mais de 4 séculos. Foi sobretudo esta quem inspirou os humanistas do século XVI e todos os que se lhe seguiram, e que contribuiu para a ideia que Portugal já existiria mesmo antes de ser Portugal. Henrique, tal como aconteceu no caso de Dom Afonso Henriques e também com Pedro Julião, Papa João XXI, de que também pouco ou nada se sabe, houve aqui em relação aos lusitanos também um manifesto exagero nesta relação que se pretendeu direta entre esta tribo, este povo provavelmente de origem celtibera, e os atuais portugueses. E também sobre Viriato, não é? De cuja biografia pouco ou nada se sabe. Tu que és das terras de Viseu, o que é que tens a dizer sobre isto? Viriato era um filho de Viseu ou não te parece? Não, quer dizer, não me parece. Não me parece. Em Viseu, de facto, há uma cava de Viriato, aquilo no fundo é um octógono, uma fortaleza, um castro, e eventualmente há quem diga que aquilo foi um acampamento romano, há quem diga que era um castro anterior, portanto pré-romano. Pré-romano, portanto, independentemente de depois ter sido também um acampamento romano. Há quem diga várias coisas, mas quer dizer, do Viriato aquilo não foi quase de certeza. Aliás, quem sustenta é o Adolfo Schulten, que tu falaste, que
faz uma biografia do Viriato, que é traduzida para Portugal, para português nos anos 20 do século passado. Curiosamente, só um parênteses, foi exatamente na mesma altura em que um outro alemão, Martin Grabmann, identificou Pedro Julião com João XXI, ou Pedro Spano com João XXI. Mas aqui este Schulten diz que acha que o Monte Vênus ou o Monte Afrodita, o Monte Vênus, que aliás são as mesmas deusas, onde ele se refugiaria, o Viriato, ele diz que é a Serra da Estrela. Pois. Mas mais ninguém diz, porque a maior parte dos historiadores dizem que é a Serra de São Vicente. A Serra de São Vicente é longe que se farta da Serra da Estrela. Bastante. A Serra de São Vicente, para as pessoas que não sabem exatamente, é ali para o lado de Toledo. E portanto não tem nada a ver, que é bastante longe. E há quem diga que até poderia ser mais a sul, na Serra Morena. Até há quem diga que podia ser mais a sul, porque a gente sabe que ele tem batalhas que... batalhas, não tem, porque ele é guerrilhas. Aquilo é guerrilhas. É guerrilha? Sim, mas em Cuenca. Mas confrontos. Confrontos em Cuenca também, que não é Andaluzia já, que é para lá da Andaluzia. Da Andaluzia é evidente que as tem. E também há mais ou menos a certeza que ele esteve no Alentejo. Aliás, mais recentemente, há quem diga que ele nasceu no Alentejo e não assim tão longe do mar. O que quer dizer que ali naquelas partes do Alentejo, talvez onde passa a A2, que não é muito longe do mar. O que poderá levar a perguntar também se Viriato seria de origem lusitano. Porque sim, fase inicial... O Alentejo não era Lusitânia, não é? Não, e mesmo na zona da Lusitânia, que temos como entre Douro e Tejo, sim, as zonas mais a litoral não eram ocupadas pelos lusitanos. Os lusitanos eram sobretudo... Eram os opidanos. Quer dizer, se tu fizeres um mapa de 200 anos antes de Cristo, da Península Ibérica, os povos e as tribos são... Aos turdetanos, que é onde é hoje mais ou menos a Andaluzia, mas não só, aos vetões, ou vetones, que aliás ajudam o Viriato. Há documentos que dizem que o Viriato está aliado, os lusitanos estão aliados aos vetões ou aos vetones, porque a própria questão da resistência lusitânia é muito imprecisa, porque muitas vezes as fontes romanas chamavam os lusitanos porque eles eram os mais importantes. Eram os mais importantes. Ou foram os que opuseram mais resistência. Os célticos que ocupam verdadeiramente o que é hoje o Alentejo, a Extremadura, uma boa parte da Extremadura espanhola, e até lá, por causa até Talavera de la Reina, para aí, para onde é o Tejo, por ali acima. E depois a norte aos galaicos, que é os que têm o nome, mantém o nome para ti. Mas depois também foi uma província romana. Que é também uma província romana e que é norte do Rio Douro, não é? E o que é que isso é importante também, Henrique, é o facto de a Galécia, tanto nessa altura os galaicos, como depois a Galécia, e mais uma vez distinguindo aquilo que eram os povos pré-romanos e depois as províncias já sob administração romana, a Galécia integrava o Entre Douro e Minho. Nós também já falámos aqui várias vezes, inclusive quando da formação de Portugal, que as afinidades entre o Entre Douro e Minho e a Galiza são grandes e derivam também dessa altura e da própria estrutura dos povos, não é? Os lusitanos ocupavam do Douro para baixo. Pois, os lusitanos seriam sempre do Douro para baixo. E sobretudo interior. Mas como tu disseste, e bem, na introdução, confunde-se o ser lusitano com a província da Lusitânia e com a mitificação do que é a Lusitânia como uma espécie de... Pré-Portugal. Sim, um desígnio de Portugal que existiria já antes, que aqueles autores históricos do século XVII, e isso, o próprio Camões nos Lusíadas. Os humanistas é quem recuperam, aliás, para mostrar a especificidade portuguesa. Mas isso também há em Espanha, curiosamente, porque há um único, talvez na história, o único herói que é herói de Portugal e de Espanha ao mesmo tempo e cada um o reivindica é o Viriato, não é? Porque os espanhóis acham que ele nasceu em Espanha e que é um grande herói da resistência espanhola, digamos, espanhola, entre aspas, aos romanos, e os portugueses dizem o mesmo. O que não parece haver dúvida, e eram os conceitos que existiam na altura, e não vê-los à luz dos olhos de hoje. Aliás, porque mesmo na década de 20 do século XX, quando há essa ideia de relacionar Viriato e o seu nascimento e de localizar o seu nascimento na zona beirã, é que nós não raciocinamos em termos de Portugal e Espanha. O que deve haver
por certo, em relação ao Viriato, é que ele nasceu na Espanha, é ibérico. Sim, não, isso é parece evidente. indiscutível. Mas deixa-me só citar um académico espanhol, que é o Alfredo Quindelán, que em 1958, sobre o Viriato, diz: bien está donde está. Exato. Que é bien está, para mim, como para Línclito Oliveira Martins, que é um historiador Oliveira português, Martins, sim. Oliveira Martins, tanto monta Portugal como Espanha. E de facto Exato, é ele é indiferente, hispânico. ele é hispânico, quer dizer, não interessa agora se ele nasceu 10 centímetros para cá, é Portugal. E 10 nós centímetros podemos para até lá, recuar, porque esses de facto são tempos pouco conhecidos, e a mim espanta-me também, como eu disse na introdução, como é que há esta referência sempre, os lusos, os lusitanos, Viriato, que é algo que está no nosso imaginário, e sabe-se quase nada sobre ele, quase nada nem é falado, é um não tema. Não é? E depois há mitos muito antigos, por exemplo, o casamento do Viriato, que eu estava convencido, que a descrição do casamento do Viriato era de um dos autores contemporâneos do próprio Viriato, é feita muito depois. Sim. Tudo isto são fontes. É um bocadinho aquele paradoxo que tu falas de Cleópatra e das pirâmides, não é? Portanto, são fontes escritas 100 ou 200 anos depois. Muitas vezes por autores, que são autores gregos e sobretudo romanos, que nunca vieram à Península. E, portanto, localizando na Península, as montanhas podem ser aqui ou mais ali, ou seja, e a diferença é de 200 ou 300 km de distância. E eles não conseguem... Agora, porque, Henrique, só para nós nos situarmos e percebermos o que foi esta evolução histórica, e eu também pondo aqui um bocadinho o pé em Ramo Verde, porque isto é uma época que já está fora, eu até à Idade Média vou, isto já é uma época bastante remota. E também fiz o meu trabalho de casa e estive agora a ler bastante sobre isso. Toda a parte sul da península, quando os romanos chegam, para além das povoações e dos povos celtiberos, que fundamentalmente baseavam-se nestas culturas castrejas, não é? Baseadas nos castros, que não eram cidades, eram povoações estruturadas e eram sobretudo tribos, não é? Portanto, eram povos divididos em tribos que não estavam unificados. Mas depois, a parte a sul é, até à chegada dos romanos, controlada por Cartago, que eram as duas grandes rivais das cidades de Cartago e de Roma. Sim, começa logo pelas Baleares, que eram púnicos, ou seja, exato, cartagineses. E depois a colónia de Cartagena. De Cartagena, sim. Que ainda hoje em Espanha... Que ainda hoje existe como cidade em Espanha. E quando os romanos chegam à Península, aliás, porque a Península Ibérica está num extremo ocidental do Mediterrâneo, que para eles tinha na altura, uma atratividade QB, é para derrotar Cartago. Certo. E fazem-no pela retaguarda, ou seja, tentam entrar mais a Ocidente para tomar no século III a.C. E derrotando, só para terminar e para vermos qual é que é a situação no tempo dos lusitanos, e derrotando Cartago. Cartago era até uma potência maior do que antes da Segunda Guerra Púnica, uma potência maior que Roma. E depois destas guerras púnicas, de facto, Roma afirma-se como a grande potência do Mediterrâneo. Delendes Cartago. Cartago foi destruída, não é? Foi destruída, grandes sim. frases latinas. Os romanos, ao conseguirem derrotar os cartagineses e ao tomarem conta da península, demoram cerca de 2 séculos. A romanização no espaço da Espanha, do que é depois a Espanha é muito romana, lenta, sim. É muito lenta, porque não havia um manifesto, havia um interesse por minas de prata, por algum comércio, mas está sobretudo confinada a este domínio romano, ao que eles chamam a Espanha ulterior e a Espanha superior, que é mais ou menos, grosso modo, o que é hoje em dia a Andaluzia. Grosso modo, não estou a dizer, porque não temos aqui o mapa à frente. Sim, e sobretudo a Andaluzia e sobretudo a parte de Barcelona, da Catalunha, Valência e Catalunha. Porque é justamente Cartagena, que hoje fica na província de Valência, não é? Na autonomia de Valência, não é? Na região autónoma de Valência, como é que se chama. É daí todo o trajeto, eles vão conquistar aquilo para impedir o Aníbal de ter reforços. Exatamente. E portanto, como o Aníbal já tinha passado com os elefantes, com os célebres elefantes, a passagem dos Alpes, também é outra história que é fabulosa, não é? Sim, é um filme fabuloso. Isto é uma manobra de diversão. É uma manobra. Eles vêm aqui para impedir que Cartago mande mais reforços para o Aníbal. E obrigue-os a concentrar aqui. Eles começam por conquistar a rota do Aníbal.
na Península, a rota do Aníbal. E Cartago na altura dominava a Península, dominava o norte da África. E dominava a Península, exato. O sul, que não é bem, é um nordeste, mas já não sei. Nordeste? Nordeste, acho eu. Sim. É o sudeste. São conceitos geográficos completamente diferentes, mas grosso modo depois os romanos, a partir do século III a.C., quando derrotam na Segunda Guerra Púnica os cartagineses, passam a controlar grosso modo o que é hoje a Andaluzia e as zonas de Valência e da Catalunha, que ficam divididas nessa altura. Mas todo o resto do espaço peninsular continua ocupado uma série de pequenos povos, a maioria celtiberos. No Algarve eram cónios e nos outros sítios eram celtiberos. Não, mas celtibero também atenção, porque celtibero é uma designação difusa, difusa e geral, porque sim. depois dentro dos celtiberos também havia várias tribos celtiberas. Exato. Os celtiberos é uma... Subdividiam-se, aliás, praticamente toda a península, tal como a gente as conhece hoje, eram celtas, iberos, e portanto celtiberos, e nesses estão, por exemplo, está Portugal todo, praticamente, não é? Portugal todo, sendo que os lusitanos e os vetões são considerados proto-celtas, porque eles eu disse aqui que eventualmente serão ou não... podem não ser celtas, e depois... exceções, verdadeira grande exceção, são o que se chamava a tribo aquitana, sim, mais ligado que é ligada com França e sim. que é hoje o País Basco, no fundo, quer dizer, anda por ali, mais ou menos por onde é hoje o País Basco, que aliás ainda hoje tem uma língua que a gente não sabe de onde vem. Sim, que é pré-romana. É pré-tudo. É pré-tudo, sim. Sim. A gente não sabe de onde é que ela vem, portanto é pré-tudo. Mas só para acabar, desculpa, entre aquilo que a gente chama celtiberos, não é? Há os cantábrios, os astúrios, os galaicos, a gente já falou deles, não é? Os célticos, os túrdulos, os turdetanos, os cónios, os vacéus, quer dizer, há uma infinidade de povos, há uma infinidade de tribos e que não são unidades políticas, mas que são provavelmente são uma espécie de uniões europeias pequeninas, ou seja, vários castros unidos pela mesma defesa. Sim. E na altura também havia uma grande dispersão das populações que estavam concentradas nestes castros. Certo. E havia também as fronteiras entre estes povos e estas tribos, não eram fronteiras como os Estados depois de épocas mais recentes. E eles próprios, não sendo já nómadas, mas havia transumância, havia pastorícia, portanto havia uma mobilidade completamente diferente da que temos atualmente. Mas só para concluir esta parte de como depois os lusitanos, durante alguns anos, até depois da vitória de Roma sobre Cartago e desta consolidação em Roma no sudeste peninsular, não é? Na zona da Espanha, durante algumas décadas há uma coexistência relativamente pacífica com estes povos mais ou menos celtiberos que estavam no resto da península. A partir do século II é que há uma lenta e gradual expansão de Roma para zonas mais a norte e mais a oeste, e é que começam os confrontos, e aí sim os lusitanos... confrontos que aqui tem uma parte que essa está bem documentada e que é terrível. Pela arqueologia, pela arqueologia também. E até pelos documentos romanos, não é? Porque os documentos romanos. O Marco Atílio Serrano, que era um pretor aqui para as regiões romanizadas da Espanha, portanto do sul, disso que agora falámos, tinha feito um tratado de paz com os celtiberos, com estas tribos. Com várias tribos, sim. Tinha este tratado de paz. O problema é que, como tu também já referiste, eles começam a pressionar e a empurrar os celtiberos mais para norte, portanto estas tribos todas mais para noroeste. E mais para noroeste. Isto chega a um ponto em que o Galba, mais tarde, não é? Faz a chamada traição de Galba. Exato. E a traição de Galba é uma coisa muito importante, não é? Porque a traição de Galba, o Galba promete uma repartição das terras e um acordo de paz a uma série de líderes iberos, ou celtiberos, e diz assim, bem, então para repartir
Isto é uma coisa que parece de miúdos, mas estamos a falar de há 2200 anos, não é? Sim. Vamos fazer o seguinte: vamos repartir aqui os celtibéres por grupos e depois vamos dar as terras. Eles repartem-se todos, dividem o grupo e depois a traição matou 8 a 9 mil deles. Exato. E fez os outros escravos. Escravizou e vendeu-os para as zonas de Seriam França talvez quase 20 mil. da não é? Gália. Da Gália, não. E entre aqueles que escaparam, que eram para aí uns 1000, que fugiram da matança, quem é que estava? Estava o Viriato. Sim. Provavelmente. Provavelmente, sim, isso aqui é que já é Isso é- provavelmente. Mas não, que a matança existiu e. Não, e- isso sim, mas que isso o dá- Viriato estaria o lá, Viriato estava- provavelmente. Digamos, é a teoria mais condizente com o facto do Viriato se tornar líder de uma Exato. série de tribos Exato. diferentes e de coisas diferentes, uma espécie de Aglutinador. aglutinador. Revolta. Ele chega a ser considerado o terror de Roma, não é? O terror da Espanha. Sim, sim, E ele, quer dizer, Porque as chamadas guerras lusitanas duram bastante tempo, Duram bastante. vão para além de Viriato. sim, tem sucessores. Ele. E, no fundo, o que baliza as guerras lusitanas também, e o que baliza depois aqui a atuação de Viriato, o que também é interessante, e daí depois ele ter sido exaltado, e inclusive é ter sido exaltado por quem aprecia virtudes estoicas por contraponto com a pérfida Sim. romana, são duas traições. Primeiro a traição de Galba, E depois a traição dos e assassinos depois de a Viriato. traição dos Mas, assassinos de voltando à Viriato, traição que de foram Galba, traiçoados, foram sobornados. Pois, Que foram a sobornados pelos traição romanos. de Galba, que é a primeira, ela é de tal forma, já na altura, mal vista em Roma, que o Galba foi julgado no Senado por causa desta traição. Claro, por acaso foi claro. absolvido, porque ele também era de famílias importantes. E acabou por... E portanto teve aquelas coisas da justiça ser diferente para ricos e pobres, já é uma coisa que tem muito tempo, não é? Não nasceu em Portugal Sim. nem agora. Mas Convinha enfim, ter boas relações no Senado na exatamente. altura. Mas esse massacre de Galba é o que justifica melhor, digamos, o que era Viriato. Porque também, sob a origem do Viriato, não é o sítio onde ele nasceu. Quem era Viriato? Que era Viriato, sim. Há quem diga, era um pastor e tal, e não sei o quê, Ou era um revoltoso, guerreiro, ou era um já. guerreiro, ou era um filho de nobreza, ou do que se podia Henrique, considerar grandes mas famílias. Também, apesar dos não se lusitanos estarem organizados numa estrutura que podemos considerar aristocrática, Sim. também havia espaço para a meritocracia e, muitas vezes, em tempo de paz, um guerreiro poderia ser pastor até no sentido lato sim, de ter rebanhos, ter riqueza. que era a riqueza deles. Era a riqueza, a grande riqueza de um povo que se dedicava à pastorícia era ter grandes rebanhos. Portanto, mais uma vez, a imprecisão das fontes pode-nos levar a erros. Agora, o que é certo é que Viriato, não se sabendo qual a sua origem, se seria ele próprio de origem lusitana ou não, sendo pastor ou sendo já de uma elite aristocrática lusitana, o que é facto é que isso parece consensual e todas as fontes o provam. Como tu disseste, ele durante alguns anos, que também foram anos limitados, não foram assim tantos, Não foram. porque foram cerca de uns 8 anos entre o que foi a traição de Galba e depois o seu assassinato por suborno, derrotou sucessivamente os exércitos romanos. Já agora, não sei se sabes, isto é lenda, mas há quem diga que quando os generais do Viriato, generais entre aspas, quer dizer, os ajudantes do Viriato que o os matam, comandantes militares, os sim. comandantes militares que o matam e matam a espetar uma faca no pescoço, porque parece que o Viriato dormia sempre com, como é que se chama? Uma Com uma armadura, uma sim. espécie de armadura, uma cota de malha, uma coisa qualquer que o protegesse. E parece que o matam espetando as facas no pescoço. Quando eles vão para receber a recompensa, ouvem a célebre frase: Roma não paga a traidores. Exato. E não recebem absolutamente nada. Há quem diga que isto foi a propósito do Viriato. Há quem diga que não foi nada, há quem diga que a frase nunca foi dita, há quem diga tudo, porque a beleza da história antiga é que uma pessoa pode fazê-la quase... Sim, a lenda e o facto mistura-se. A gente só tinha um professor, digamos, só tínhamos um professor que sabia exatamente o que se passava nesta altura, que era o saudoso professor Germano de Saraiva. Exato. Que quer dizer, tinha sempre uma teoria e a teoria dele, certo ou errada, era aquela que prevalecia no para discurso. estas épocas e como para outras situações como o Dom Afonso Henriques, a lenda e a história fundem-se. Não, foda-se. Por exemplo, há bocado estavas a falar de Viseu. O Viriato venceu o Plaucio, que é um romano, nas cercanias de Viseu. Isso diz-se em documentos
latinos, mas também andou a combater romanos em sítios tão distantes de Viseu, como, por exemplo, naquelas terras onde é hoje Ourique, não é Ourique da Batalha, é o Ourique alentejano, e em outras terras do Alentejo. Portanto, aquilo não tem... Para já há uma grande mobilidade. Eles eram nómadas, muitos pastores, eram transhumantes mais do que nómadas. Eram transumantes. Portanto, quer dizer, eles faziam quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros por dia. Aquilo nunca mais acabava. Aliás, há uma tese que diz, por exemplo, no Alentejo, que é onde a presença romana foi mais intensa, cá em Portugal, não é? Sim. Onde foi mais intensa a presença romana terá sido ao sul do Tejo, ali no Alentejo. Há quem diga que as terras alentejanas mais importantes se situam de 25 em 25 km, geralmente 25 a 30 km, porque era aquilo que uma legião a pé fazia durante o dia. Sim. Portanto, uma pessoa pode pensar assim, 30 km um dia dá 300 km em 10 dias, não é assim? Sim, e voltar é um mês. Voltar é um mês que se vai com o rebanho até um sítio e volta-se. E eles próprios, mesmo que involuntariamente, poderiam não querer mudar de localização de uma forma voluntária, mas eles próprios teriam dificuldade em identificar com precisão os sítios onde estiveram, não é? Eles teriam referências, guiar-se-iam por referências. Antes das estradas romanas ainda mais difícil seria, e a sua capacidade de identificar os sítios por onde passavam também é relativamente difícil. Portanto, há um trabalho ainda de arqueologia neste campo, por exemplo, para confirmar ou não os locais exatos das batalhas. Agora, o que parece certo, por todas as fontes são coincidentes, foram destas grandes derrotas infligidas aos romanos durante este tempo pelo Viriato. Que levaram em 140 a.C. a um tratado de paz, sim, que foi ratificado pelo Senado romano. Portanto, isto aqui há documentos, não é? Sim. Há documentos. Sim, se bem que rejeitando a sua versão original, porque era... Um pacto que otorgava, portanto, a independência das terras da Lusitânia que possuídas ou que estavam na dependência do Viriato. Mas Henrique, foi justamente na sequência desse tratado que ele foi mandado matar. Que depois que ele foi... Pois, eu sei. Era a perfídia romana. Exato. Mas outro ponto também importante é que a resistência dos lusitanos continuou muito para além do Viriato. Sim. Mas aliás, aqui a pacificação é só de Júlio César. Para as pessoas perceberem que o Viriato, neste tratado, que é reconhecido como Dux romano, como Dux lusitano, portanto, chefe do... Comandante militar, sim. Comandante militar e tem o título de Amicus Populos Romani, ou seja, amigo do povo romano, portanto, aliado do povo romano. E isto foi tudo feito com o Serviliano e tal. E agora, o problema é que em Roma, este tratado do Serviliano é visto como uma coisa humilhante por ter sido feito como um bárbaro, com um tipo que eles achavam que era um atrasado mental. E sobretudo por ter sido imposto também, por ser um bárbaro e impor os termos. E o Serviliano, então sim, é substituído pelo Cipião, pelo quinto Cipião, e o quinto Cipião é que manda, penso que é o quinto Cipião que manda matar o... Manda matar que paga, que suborna. Que suborna e que diz a célebre frase, Roma... Traditoribus non premiat, não paga a traidores, não permeia traidores. E, Henrique, e ainda agora também... Embora a historiografia agora diga que isto é uma invenção posterior, não é? Mas fica bem, quer dizer, dá um certo orgulho. Não é? Isto é daquelas coisas que são aqueles orgulhos, é como uma pessoa ser do Sporting e ter orgulho por Sporting ter ganho. Nunca deu um pontapé numa bola, quer dizer, aqui também a gente não tem nada a ver com isto. Há um certo orgulho de dizer, não, isto de Roma não paga a traidores, foi connosco. Foi. E agora, antes de passarmos também a falar um bocadinho sobre o mito desta Lusitânia e a sua ligação com Portugal, a Lusitânia, os lusitanos, a Espanha é finalmente pacificada já com Júlio César, o Júlio César, já pouco antes do início da Era Cristã, em 60 a.C. A Espanha e a Pax Augusta, portanto, a paz no espaço peninsular, e a Espanha romana
data de 29, 27 a.C., onde são estabelecidas as províncias, já não a Espanha ulterior e a Espanha citerior, mas a Lusitânia já como uma província. Uma província que vai do Entredouro e chega à zona do Algarve, mas também entra pela Extremadura espanhola dentro, aliás, com capital em Mérida, e mantém-se como província romana durante 4 séculos, até 411. Portanto, são séculos e séculos e séculos em que a Lusitânia existiu como província romana. Quer dizer, e mesmo depois com os visigodos, portanto, acaba por perdurar. Eles mantêm mais ou menos as marcas do Império Romano, os visigodos. Sim, mas aí como administrativas, mas como o Império Romano, mas como o Império Visigodo já era uma unidade, não é? Com capital em Toledo. Aquilo que fica para os portugueses, e depois esses portugueses que recuperam a ideia da Lusitânia no século XVI, que é sobretudo no humanismo, quando se regressa às fontes clássicas. É essa Lusitânia. E a Lusitânia... É a Lusitânia do Otávio Augusto. Exatamente. E quando uma união dos reinos de Castela e Aragão, e mantendo aquela ideia de uma especificidade portuguesa, a referência que eles têm de uma estrutura relativamente semelhante ao reino de Portugal, conhecida e autónoma, é a Lusitânia. É a Lusitânia do tempo romano, que, mais uma vez, importa referir que não integrava a zona do Entredouro e Minho, que estava integrada na Galécia, que era outra província romana, depois na terceira divisão do Império Romano, já no século III depois de Cristo, há uma estrutura que é também a Galécia, uma estrutura político-administrativa, que era tudo Tarragona, ou a zona tarraconense, que depois é dividida em 3, uma delas a Galécia. E daí, passando para aquilo que é um mito fundador que persistiu e que foi recuperado. E que na nossa historiografia passa por cima, por exemplo, do sucessor imediato do que é o Táltolo, o sucessor imediato do Viriato, e vai andando até chegar ao como é que ele se chama? Quem? O outro chefe lusitano, o Sertório. O Sertório. Até chegar ao Sertório. Sertório esse que é nada mais, nada menos que um romano. Sim, o próprio nome o indica, não é? O nome indica. O Sertório, indicia, pelo menos. Sim. E mais que isso, que era partidário do Mário, que estava em guerra civil com o Sila, ou com o Sula, na guerra civil romana. Que antecede o fim da República e depois dá origem à ascensão de mais tarde de Júlio César, que aliás é parente dos dois, e por aí fora. Portanto, nós esticamos este mito da Lusitânia até ao facto de um general romano que se revolta contra o poder de Roma. Sim. Porque é aliado do perdedor em Roma, do Mário, e continuamos a dizer que isto faz parte daquele desejo de independência lusitana, que é completamente falso e doido. Sim, isso é uma tentativa, é uma quadratura do círculo. É xenófobo, é chauvinista, é aquilo que se chama mesmo chauvinismo, não é? Sim, Henrique, mas todas estas ideias... que Espanha também tem, desculpa, já agora, claro, Espanha também tem. Também terá as suas, mas todas estas ideias, escusado seria dizer, mas estando num programa de história é importante referi-lo, têm especial ênfase em finais do século XIX, por exemplo, com o Leite Vasconcelos, quando faz, portanto, Herculano, Alexandre Herculano, mas o Herculano destrói isto tudo. E o Alexandre Herculano, aliás, rebate uma série de mitos, como por exemplo as atas apócrifas das Cortes de Lamego. Há uma série de mitos que ele desconstrói. Exatamente. E depois há uma recuperação destes mitos, reinterpretados em finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. José Pedro Oliveira Martins, Leite Vasconcelos, uma linha mais nacionalista, se o quiseres. Joaquim Pedro, peço desculpa. Joaquim Pedro de Oliveira Martins, que coincide também com a geração do Ultimato e novamente da exaltação do fervor patriótico, que tem o seu auge em termos de produção académica também na década de 20, inclusive por estrangeiros, o que dá sempre uma credibilidade. E alemães, curiosamente. E alemães, sempre alemães, o que dá sempre uma credibilidade acrescida, e que depois cai que nem uma luva na década de 30 para reconstruir ou para criar uma história interpretativa de uma forma criativa. E as duas ditaduras, a do Salazar e a do Franco, claro, aproveitaram-se bastante dos mitos de Viriato, mas curiosamente em Portugal
esse mito de viriato acabou, sabes quando? Mais ou menos, na década de 60. De 60, exatamente. Porquê? Isso é que é engraçado. Porque é que ela deixa a historiografia e o ensino escolar e isso tudo? Porque, como era fundada em guerrilhas anticoloniais, Pois, era difícil dava de mais justificar. ideias, dava mais ideias para um país que estava em guerra Exato. contra uma guerrilha anticolonial. Oferecia E, portanto, justificações oferecia justificações interessavam. grátis, digamos, que não interessavam. E, portanto, o viriato foi sendo retirado com aquela glória toda que tinha. Mas eu ainda aprendi, porque eu ainda aprendi antes, enfim, ainda a guerra colonial estava no início. Olha, ainda na década de 30, os voluntários, como nós sabemos, Eram os viriatos, como nós sim. sabemos, Portugal não teve intervenção direta na Guerra Civil Espanhola, Diz-se. mas teve o seu grupo de voluntários agrupado sob o nome de viriatos. Portanto, mas é interessante também como isso, de facto, é um exemplo acabado de como a história acaba por ser interpretada de forma criativa agora, e justificativa. E já agora, a gente disse isto um bocado a gozar, ou a brincar, isto de serem sempre alemães. É que os alemães tinham uma tese, que depois também foi importante para o nazismo, que era a tese do Volksgeist, ou seja, o espírito do povo. Que é uma tese Portanto, romântica do século XIX. É uma tese romântica, mas lá está. Mas é uma depois é tese reaproveitada. xenófoba, Sim. é uma tese xenófoba, é uma tese chauvinista. Quando eu digo romântica é que nasceu com no século romantismo. XIX. Não é romântica. Não, é romântica no sentido que o Wagner era um grande romântico Sim. e não teve culpa do nazismo, porque já tinha morrido. Mas Sim, quer dizer, mas depois a tese é agarrada em si, pelos nazis. Sim. A tese em si é agarrada pelos nazis, como aliás o lusotropicalismo depois também é agarrado Gilberto Freire. Sim, é agarrado pelo salazarismo Sim. e por várias outras coisas. A gente muitas vezes tem ideias e não percebe que essas ideias depois dão origem a outras ideias e dão origem a justificações de sistemas políticos. Mas o viriato, nesse aspecto, foi um grande justificativo, não só para o romantismo português, como Sim. tu já o disseste várias vezes aqui hoje, como para o salazarismo também, sobretudo, portanto, o início. Para o salazarismo quase todo, depois o marcelismo é que percebe, é mais o marcelismo que começa a perceber Que não mas seria tentar boa ensinar ideia. que há um guerrilheiro fantástico que se liberta de Roma e Do depois poder disso- imperial romano. do poder imperial e depois... Sendo Roma ainda uma república na altura, mas do poder. Tá bem, mas ainda era uma república. Sim. Mas enfim, por A acaso Pax Romana já é de Augusto, não é? Portanto, já é com o. já com é o Império. imperador. O Augusto já é depois do Júlio César, não é? Sim. E portanto ele. Mas enfim, é curioso. E é curioso como também, já agora, e voltando a Viseu, como a gente coloca este viriato numa terra onde, se ele lá passou, é uma sorte. Se ele lá passou, não tem lembrança. Se ele lá passou, foi uma sorte, porque o mais provável é nunca de lá ter posto os É ter pés. contornado porque fazia frio e. Isso não é tanto por isso, mas é porque não era bem a zona de ação dele, não é? Digamos, Sim. porque a zona de ação do viriato foi sempre muito mais para sul. O casamento dele, penso que é com a filha de um cidadão romano, ou romanizado, e que é em Santarém. O que se pode dizer com alguma propriedade é que, sendo ele lusitano e admitindo que, mesmo não sendo dele de origem lusitana, depois como chefe dos lusitanos, os seus itinerários seriam sobretudo de interior, de zonas de meseta e de zonas montanhosas e não tanto litoral. Isso parece ser verdade, aliás, pela transumância seria sobretudo por aí. Agora que tenha estado na Serra da Estrela ou em Viseu, ou pelo menos que tenha estado lá com bastante... Ou mesmo no Caramulo, ou no Saco. com bastante frequência, também já parece, como se diria, um manifesto exagero. Henrique, nós ficamos então hoje por aqui, vamos deixar os lusitanos... Depois de termos destruído o mito. Os lusitanos e a Lusitânia nos seus 2000 e poucos anos de distância. Nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.